qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje aborda um aspecto extremamente importante do funcionamento das democracias, qual seja o papel da oposição. Às vezes isso não é bem entendido por algumas pessoas ou alguns eleitores que acham que a oposição é apenas uma coisa crítica e que combate o governo, critica e não ajuda. Mas não é bem isso. Na democracia, que é baseada na ideia de igualdade de condições para a disputa eleitoral, é muito importante que seja assegurada a existência da oposição, que o governo reconheça a sua legitimidade, quem está no poder reconheça essa legitimidade e, ao mesmo tempo, que a oposição tenha condições livres, amplas, para poder funcionar. Isso é muito importante, porque significa que, nestas condições, existe equanimidade na maneira como são tratados os procedimentos eleitorais e que asseguram que a oposição não vai ser fraudada, não vai ser deixada para trás. Muito bem. A importância da oposição está ligada diretamente a 2 ou 3 aspectos. Professor, quais seriam esses aspectos? Eu ressalto alguns que são muito importantes relacionados com a qualidade da democracia. Na democracia, a existência de uma oposição que é capaz de fiscalizar, acompanhar, monitorar o que faz o governo, o que faz o executivo, é uma condição muito importante para oferecer informações para os eleitores do que é que realmente está acontecendo. Para oferecer informações que, num certo sentido, disputam com as informações oficiais. Não é? Apresentam uma outra visão, uma outra perspectiva sobre como estão se desenvolvendo as políticas públicas e, dessa maneira, facilita a função que os eleitores têm de avaliar o governo, avaliar quem está no poder e poder decidir, quando chegar a hora das eleições, se quer manter o governo ou se quer mandá-lo de volta para casa. No Brasil, com a vitória do presidente Jair Bolsonaro e o início do governo, com algumas confusões que têm caracterizado esse governo, em muitos casos demonstrando despreparo, certo tendência do presidente de se concentrar em questões irrelevantes ao invés de cuidar das questões realmente importantes, como é, por exemplo, a reforma da Previdência. Nesse contexto, a oposição ficou perdida pela derrota que sofreu em 2018. Só agora começa a haver alguns alinhamentos e há um esforço de alguns partidos, como é o caso do PT, do PDT, do PSB e do antigo PPS, para de alguma maneira se organizar e representar esse papel de oposição. Algumas questões aqui são muito importantes. A primeira delas é considerar, para que a oposição ganhe credibilidade perante os eleitores e a opinião pública, aqueles partidos que cometeram erros, principalmente se envolvendo em corrupção, têm que pedir desculpas para a população e publicamente assumir os seus erros, sob pena de a sua ação de oposição não ser reconhecida. Um outro aspecto extremamente importante é que, no caso das políticas públicas, quando a oposição critica o governo, por exemplo, critica a proposta da reforma da Previdência, ao invés de ser apenas uma posição negativa de contestação, é indispensável que a oposição apresente as suas alternativas, indique para a população como faria no lugar do governo que está criticando e eventualmente está oferecendo uma alternativa. A terceira coisa muito importante, se a oposição quiser crescer no Brasil e de alguma maneira se constituir numa alternativa, é que ela precisa apresentar novos nomes. Não pode apenas repetir velhas lideranças que de alguma maneira foram criticadas e foram deixadas para trás nas últimas eleições. A existência de lideranças novas, capazes de se comunicar diretamente com a população e oferecer credibilidade, confiança, é um fator de capital político extremamente importante que valoriza a qualidade da democracia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.